Olá, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Nós iremos ler hoje Gênesis 24, Jó 13 e 14, Provérbios 2, versículo 16 ao 19. E eu vou falar para vocês o que mais me chamou a atenção na leitura, lembrando que vocês estão convidados a partilhar também nos comentários, ok? Então, aqui no Gênesis 24, o Abraão falou para o servo dele que ele queria uma mulher para o filho, para o Isaac. Mas ele não queria uma mulher ali daquela região onde ele morava, né? Ele queria que o servo fosse até a terra da parentela dele e trouxesse uma mulher daquele lugar. E o servo dele questiona, né? Fala assim, se eu caso eu não encontre, eu posso levar o Isaac até lá para que ele mesmo encontre tal uma mulher para a vida dele? E o Abraão fala que não é para levar o Isaac para lá de jeito nenhum, que o servo precisa trazer uma mulher para o filho dele. E nisso o Abraão fala para esse servo: o Senhor Deus do céu, que me tirou da terra de meu pai e de minha pátria, que me jurou dar esta terra à minha posteridade. Este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, te escolherás lá uma mulher para o meu filho. Ele vê aqui que a confiança em Deus na realização da promessa. E não só isso, não só a confiança em Deus da realização da promessa, como também da conformidade dele com a vontade de Deus. Por quê? Porque lá no versículo 8 já tá o Abraão falando: mas se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Então ele diz assim: se você não encontrar uma mulher para o meu filho, você está desobrigado dessa missão. Só não leve o Isaac para lá de jeito nenhum. Então o Abraão aqui, ele tá em conformidade com a vontade de Deus, porque ele diz assim: não, o próprio anjo do Senhor vai conduzir os seus passos para esse propósito. Caso não dê certo, você fica desobrigado da sua missão. É uma conformidade com a vontade de Deus, mas assim, sempre fazendo memória as promessas que Deus já havia feito na vida do Abraão. E chegando lá, esse servo chega nessa terra, de onde vem a parentela de Abraão. E o interessante disso é que quando ele chega, uma das coisas que ele faz é uma oração a Deus. Ele chega e fala assim para Deus: Senhor, disse ele, que é um servo do Abraão que está nessa terra, Deus de Abraão, meu Senhor, faze-me encontrar hoje o que desejo e manifestar vossa bondade para com meu senhor Abraão. E ele faz essa oração para Deus, inclusive coloca ali como um sinal para que ele saiba quem é a mulher que deve ser destinada a Isaac. Ele fala assim: eis-me aqui de pé junto desta fonte, onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser: inclina teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder: beba, e darei de beber também aos teus camelos, essa seja a sua destinada ao vosso servo Isaac. Então ele faz uma oração para Deus e coloca ali um sinal para que ele saiba que aquela mulher é a mulher destinada para o Isaac. E o interessante disso é que ainda não tinha acabado de falar quando sobreveio com um cântaro nos ombros Rebeca. Ele nem tinha terminado a oração dele e apareceu Rebeca, que Rebeca era de fato a mulher que deveria ser destinada para o Isaac. A gente vê aqui nessa leitura uma conformidade com a vontade de Deus e uma comunhão com Deus através da oração, de uma intimidade, porque quando o servo chega lá, a primeira coisa que ele faz é uma oração. E isso é muito importante, e eu vou explicar por quê. Eu vou entrar um pouco na leitura do Jó aqui, para fechar aqui uma reflexão com vocês. Lá no versículo, no capítulo 13, versículo 23, que o Jó fala: quantas faltas e pecados cometi eu? Dá-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas. O Jó, ele tá passando aqui por muitos sentimentos ruins e muita angústia, e ele fica questionando assim: onde eu errei? Que castigo eu estou cometendo? O que eu fiz para merecer isto, Senhor? Né? Então ele pergunta que falta ele cometeu, o que ele
fez para merecer tudo aquilo na vida dele? E nisso a gente pode ter uma reflexão assim. A gente tem muitas vezes a gente pode cair no erro de pensar: se a minha vida está dando tudo certo, se está dando tudo ok na minha vida, é porque tá tudo bem. Porque Deus está comigo, eu estou sendo abençoado, né? Graças a Deus que isso aqui está acontecendo comigo. Mas quando nós enfrentamos problemas na nossa vida, a gente já questiona. Porque o que eu fiz para merecer isso? Ou eu joguei pedra na cruz, né? Não tem até, eu joguei pedra na cruz para merecer tudo isso que está acontecendo na minha vida. Então a gente tem uma dificuldade de lidar com a adversidade, porque a adversidade ela não é vista pela pessoa como uma prova por Deus na nossa vida. E eu vou explicar para vocês agora por que é importante a gente ter adversidades para forjar a nossa fé e tirar a gente desse erro de pensar que a gente cometeu alguma coisa errada, fez alguma coisa errada para merecer algum tipo de castigo da parte de Deus. Como Jó aqui está pensando. Quando a gente tem uma conformidade com a vontade de Deus, você entra na conformidade com a vontade de Deus. Aquilo te dá uma paz e tira você desse pensamento de castigo. Só que para você entrar nessa conformidade com a vontade de Deus na sua vida, você precisa ter comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, aquilo tudo vira um castigo na sua vida. Como é que a gente exerce a conformidade com a vontade de Deus? A gente exerce conformidade com a vontade de Deus na medida da nossa oração. Quando o servo saiu do Abraão e foi procurar Rebeca, a primeira coisa que o servo fez foi orar. Foi falar com Deus e ele se colocou ali numa conformidade com a vontade de Deus, porque se aquilo não acontecesse, ele iria voltar e ficaria desobrigado da missão dele. Mas ele foi acreditando na promessa e entrando em comunhão com Deus através da oração. E antes mesmo que ele terminasse a oração, aquilo começou a acontecer. O Jó aqui, ele está questionando Deus. Ele não está na comunhão com Deus aqui mais. Ele está falando com Deus, mas em tom de questionamento. E o nosso tom de questionamento não é a conformidade com a vontade de Deus. Conformidade com a vontade de Deus já é o nosso Pai Nosso. Quando a gente fala que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vontade de Deus na minha vida e não a minha. Isso já é a conformidade com a vontade de Deus. E quando a gente tem conformidade com a vontade de Deus, a gente tem paz de espírito e direção. A gente sabe para onde a gente vai chegar. Quando a gente lê aqui o provérbio, a gente vê aqui o provérbio falando para você se preservar da mulher alheia, de uma mulher promíscua e tudo mais. Mas o mais interessante aqui é o versículo 19 que fala: não retornam os que a buscam, nem encontram as veredas da vida. Quando você medita aqui nesses versículos da mulher perversa, você vê as paixões do homem. O homem, movido pelas paixões, movido pelo que é bom, agradável, se estou bem, tá tudo bem. O que é? É você tá bem, você tá confortável onde você tá tudo legal na sua vida. Então você fica meio que conformado com uma situação e você não é lapidado em nada. Você não exerce a fortaleza em nada, porque você está conformado já com a sua vida. Então não acontecem coisas ali para te colocar em situação de confronto, situação de luta. Então você tá meio que condicionado já a situações boas na sua vida, quando tudo corre muito bem, quando tudo corre conforme o seu plano, né? E isso é ruim, porque a gente precisa, pra gente encontrar um ponto onde a gente pode olhar e saber que a gente está caminhando para aquele lugar, para aquele ponto, e saber que Deus, ele tá comandando a nossa vida para que a gente chegue naquele ponto, a gente precisa ser confrontado. E muitas vezes esse confronto é para lapidar a nossa fé e exercer a nossa fortaleza de espírito. Para a gente exercer a nossa fortaleza de espírito, a gente precisa ser confrontado. É como se fosse um músculo, uma pessoa que vai na academia para criar um músculo. Para ela criar um músculo, ela precisa fazer um exercício ali para aquele músculo inchar.
E é luta, é um peso que se carrega. Se você não faz isso, você não fortalece aquele músculo. E o nosso músculo da fé, às vezes ele precisa ser confrontado. Ele precisa vir adversidades para que você encare aquela situação com fortaleza. Lembrando que fortaleza é um dos dons do Espírito Santo. E para a gente adquirir fortaleza, a gente precisa ser confrontado. Duas coisas vêm com fortaleza na nossa vida. Duas coisas vêm: coragem e paciência. A coragem é pra gente enfrentar o nosso amanhã e as contrariedades que virão, né? E a paciência é a nossa firmeza, a nossa capacidade também de enfrentar as perseguições, sabe? A paciência diante daquilo que não sai do jeito que a gente quer. E a coragem é você enfrentar aquilo de peito aberto. E você só consegue fazer isso se você estiver com a fortaleza bem lapidada. E essa fortaleza lapidada só acontece quando você entra em situação de confronto. Só que uma pessoa que não tem comunhão com Deus, como lá na primeira leitura que o servo de Abraão foi até a cidade e estava com uma missão na mão e precisou orar, ele precisou falar com Deus. Se você não entra em oração, se você não tem vida de oração, a primeira contrariedade que aparecer na sua vida, você vai questionar Deus, assim como Jó. Se você tem vida de oração, você vai entender que aquilo pode ser uma prova e está lapidando a sua fortaleza de espírito. A gente só amadurece na medida em que a gente é confrontado. Você precisa ser confrontado para amadurecer e lapidar o seu dom da fortaleza. Para você ter o dom do Espírito Santo da fortaleza, você pode passar por provas. E as provas também vêm de Deus. E para a gente enfrentar isso, a gente tem que estar em oração. Lembrando que Deus, muitas vezes na Bíblia, ele nos manda ser corajosos. E a fortaleza, uma das coisas do nosso espírito de fortaleza é a coragem. E a gente encontra muitas vezes coragem na Bíblia. Como, por exemplo, em Josué 1:9. Isto é uma ordem, ser firme e corajoso, não se atemorize, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me dá a força para enfrentar todas as... Naquele que me dá a força. Eu não vou conseguir a força sozinho. Eu preciso estar em comunhão com Deus através da oração. Salmo 26:14. Espera no Senhor e se forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Isaías 41:10. Nada temas, porque eu estou contigo. Não lances olhares desesperados. Pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e venho em teu socorro, e te amparo com a minha destra vitoriosa. 1 Coríntios 16:13. Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Tudo o que fazeis, fazei-o na caridade. Seja forte, seja homem, tenha fortaleza. Mais um. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Deus não te deu um espírito de covardia. Para você não ter covardia, o que você tem que fazer? Diante do obstáculo que virá. O obstáculo virá. E pra gente não ficar igual o Jó. Ai, meu Deus, porque eu? Você tem que entrar em espírito de oração, em comunhão com Deus. 1 João 4:18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo. E quem teme não é perfeito no amor. Gente, no amor não há temor. E Deus é amor. E Deus é nosso Pai. A gente não precisa ter medo. A gente tem que ter coragem e fortaleza. Exercer o dom da fortaleza. Isaías 41:13. Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo, nada temas. Eu venho em teu auxílio. Como é que a gente faz tudo isso, então? Em oração. Como o servo de Abraão parou. Peraí, deixa eu falar com Deus para ele me instruir, para ele me dar sabedoria, para ele me dar fortaleza de espírito, para ele me trazer os dons do espírito. Para daqui em diante, haja o que houver, aconteça o que acontecer,
faça chuva, faça sol, até porque a chuva cai na cabeça dos ímpios e dos justos. Primeiro eu preciso exercer a oração. Tenha oração, comunhão com Deus, porque Ele é capaz de te dar a fortaleza de espírito, que com isso virá a coragem e a paciência. E você vai saber para onde você está andando, qual é o caminho que você está seguindo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de partilhar também a sua leitura aqui, me seguir, compartilhar e fazer tudo. Tchau, gente. Até mais.